uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou. Mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais, e os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Somos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Pastor, eu não estou querendo fazer nada agora no momento na igreja, eu estou chegando agora, quero conhecer primeiro e na verdade eu estou um pouco cansado, eu e minha família, e eu estou querendo ficar um pouco sentadinho no banco, sem fazer nada no momento, quero ser pastoreado, quero só assistir, quero só receber de Deus. Esse é o discurso de muitos irmãos que têm chegado na nossa igreja nos últimos dias, e isso me gera uma certa dúvida, uma pergunta: por que tanta gente tem chegado em outras igrejas, vindo de outros ministérios, dessa maneira, cansado, sugado, parece que foi moído, massacrado, e acaba chegando nas igrejas, e quando a gente começa a querer fazer com que essa pessoa se integre à igreja, ela começa a se escamar, né? Aqui no Pará a gente fala isso, né? Se escamotear, né? Começa, no momento eu só quero sentar no banco, quero ficar quietinho, eu não quero fazer nada no momento. Gente, esse é um fenômeno que está acontecendo em muitas igrejas. A verdade é que as pessoas, elas vêm de outros ministérios, de outras igrejas, para serem pelo fato de serem moídas, massacradas, que foram ali estruturalmente sugadas. O que está acontecendo com as igrejas? As igrejas elas têm se montado estruturalmente de tal modo em que se tem muitos eventos, muitas atividades, muitos afazeres, muitas metas, e do crente começa a ser cobrado como se fosse um funcionário de empresa, e ele começa então a se envolver em tudo e abraça, porque ele ama o evangelho, porque ele ama a igreja, porque ele ama o reino de Deus, e vai se envolvendo naquilo. Só que o que acontece é o seguinte, é que muitas vezes aquilo que nós fazemos nas igrejas não é exatamente aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer discípulos. O resto a gente acabou inventando, como dizia o pastor Josué Campanhã, né? A gente faz muitas coisas que não foram pedidas por Jesus nas suas escrituras. E aí então a igreja, montada dentro dessa estrutura, ela vai fazendo o seguinte: ela vai se tornando como um carro cujo combustível é crente. E o crente é combustível que queima rápido. E aí vira aquele ciclo. O camarada entra, se envolve, é um combustível que é queimado, e depois de queimado ele sai moído, massacrado, vai para outra igreja, e nessa outra igreja, que também é uma igreja estrutural, também tem as mesmas atividades, ele aguenta ficar um pouquinho de tempo sentado no banco, mas logo depois se envolve de novo na máquina e é consumido de novo. Enquanto aquela outra igreja da onde ele saiu, mas outro entrou. E esse outro entrou, virou combustível também, e aquele rolo compressor começa a se mover. E eu não estou falando isso porque as igrejas são ruins, não. A maioria das igrejas está assim. A maioria das pessoas está vivendo o evangelho pautado em eventos, em atividades infinitas dentro de uma igreja. E a igreja está assim, cheia de tanta coisa para ser feita. A gente precisa ressignificar esse monte de atividade que nós temos feito nas igrejas, conferências, atividades, trabalhos infinitos, metas, células, multiplicações, que na verdade estão sobrecarregando os crentes, e aquilo que deveria ser feito mesmo, que é discípulos, que é cuidar de gente, acaba sendo legado a segundo plano. Precisamos rever isso, e isso está massacrando as nossas igrejas e sobrecarregando os crentes. Tá certo? Que nós possamos pensar nisso, seja corpo, seja igreja, seja luz. Esse daqui era o seu presidente.
o presidente da República escreveu: não assinarei nenhuma MP, medida provisória, para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc. Nenhum ministro, nenhum secretário, ninguém mais fala no assunto, está proibido falar no assunto. O governo não participa de qualquer reunião mais para tratar desse assunto. A nossa posição é tarifa zero. Agora esse daqui é o seu atual presidente, o pai dos pobres. Está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda, sabe? É preciso que a gente tenha uma seriedade nisso. Que saudade de um presidente de verdade, né? Mas fica tranquilo, você que fez o L. Esse vídeo não é para te criticar. É apenas para te conscientizar, para que em 2026 você não caia na mesma armadilha. Você acha mesmo que se Jesus estivesse no nosso tempo e abrisse a igreja, ele ia pôr a cadeira dele no púlpito e sentar? Eu desconfio que a igreja de Jesus não teria púlpito, teria mesa. Conhecendo Jesus e as escrituras, eu imagino que ele ia pôr uma mesa gigante, ia pôr todo mundo sentado. Ele ia servir, o culto ia começar às 9 horas da manhã e acabar meia-noite, porque ele ia atender do primeiro até o último. Depois ele ia orar ainda e depois ele ia descansar. Irmão, você me desculpa, as igrejas estão valorizando mais posição, cadeira, um negócio feito de piso e de madeira. O altar somos nós. Aí chega um pastor, fica de pé para receber o pastor. Aplaudam o pastor. A gente não aplaude homem, irmão, a gente aplaude a Deus. Salmo 47, aplaudir ao Senhor, todos os povos e todas as nações. Colocar a cadeira no púlpito, você é contra? Eu vou dar minha opinião, posso ou não? Opinião não, vou te dar um conselho, posso ou não? Você só passa vergonha, que a gente vê seus obreiros abrindo a boca com sono, a gente vê seus obreiros que não sabem sentar no altar, fica batendo papo o culto inteiro, a gente vê tudo isso na live, fazendo cara feia pra mensagem do irmão que tá pregando. Melhor ficar lá embaixo, deixar só quem vai ministrar, irmão, que aí ninguém nem vê o que você tá fazendo. É porque a gente acha que vai ter menos autoridade se a gente ficar no meio do povo. Autoridade não se mede pelo lugar que você senta, pelo que você impõe goela abaixo do povo. Autoridade é medida pelo trabalho. Jesus disse assim, ó, o maior no reino dos céus é o que mais serve. Enquanto os fariseus buscavam assento, sinagoga, poltrona, tudo isso, Jesus buscava alma. Jesus estava entre os publicanos, entre os pecadores. Jesus estava entre os pecadores, entre os que precisavam, entre os doentes que precisavam de cura. É verdade, meu Deus. Esse aqui é o Pastor Wagner. Esse é o trecho de uma aula do Instituto Teológico Gion. Você está buscando se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus e estudar teologia? Por apenas R$50 por mês você consegue ter acesso a mais de 90 aulas gravadas e toda semana o pastor disponibiliza novas aulas dentro da plataforma do Instituto Teológico Gion. Se você tem interesse e quer estudar com a gente, acesse o link na minha bio e faça a tua matrícula.